Eu sou a Débora Zanelato, editora-chefe da revista Vida Simples, e hoje eu tenho a honra de mediar esse encontro sobre regeneração e sustentabilidade aqui no Festival PEF Amazônia. Bom, para essa conversa tão importante, eu tenho duas convidadas. A Érica Gartner, que é consultora ambiental, especialista em parques urbanos, mediação de conflito e sustentabilidade de processos, e também é consultora na Moetá, uma consultoria em cultura ecológica. E a Noni Bazarian, agroflorestora, bióloga com foco em restauração de florestas e educadora em agroecologia e também produtora no sítio Amaranto. Érica e Noni, bem-vindas a essa conversa, é um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada. Débora, eu que agradeço ao Festival PEF Amazônia, a Vida Simples, sou tão fã da Vida Simples tantos anos. Uma maravilha estar com vocês hoje aqui, com a Noni, estou muito feliz. Também quero agradecer aqui o convite, muito feliz de estar aqui nesse festival com vocês. Eu também sou muito fã do Vida Simples, sempre li muito essa revista. É legal agora estar também nessas mídias virtuais com vocês. Prazer, Érica. Igualmente. Obrigada, queridas. Prazer é meu também. Bom, eu gostaria que vocês se apresentassem, cada uma tem uma experiência riquíssima, né? Noni, bastante experiência na floresta, nos meios mais urbanos, e a Érica com bastante experiência nos meios, no meio rural, e a Érica no meio urbano, e a gente está vivendo um momento que eu falo, né, que a gente tem falado muito sobre regeneração, talvez porque as últimas décadas, né, a gente vem vivendo um modelo em que sempre viu a natureza como um objeto, né, como um recurso, uma matéria-prima, e eu acho que isso demonstra, na verdade, uma intensa desconexão, né, do eu, do ser, com essa natureza que nos habita, que faz parte, que somos natureza também. Então, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da trajetória de vocês, antes da gente começar esse bate-papo. Se a Noni quiser começar, pode ficar à vontade. Tá certo, obrigada, Débora. Bem, minha jornada começou desde criança, assim, na verdade não tem muita desassociação, assim, da minha vida desde o início, porque eu cresci muito próxima da Mata Atlântica, né, eu cresci em Ubatuba, num litoral que, imagina, 40 anos atrás, aí era ainda mais lindo ainda, e aí a minha decisão de me tornar bióloga veio muito do desejo dessa adolescente querendo fazer algo pelo planeta, né, eu digo que eu sou fruto da geração Eco 92, já acompanhava, assim, né, as primeiras tentativas dos países se unirem, né, em prol do planeta, então, sou muito geração vai planeta, Capitão Planeta, então eu fui estudar biologia para tentar fazer alguma diferença para o meio ambiente, sem muito saber como atuar, então, eu já entrei muito ávida, assim, a querer fazer alguma coisa, então a minha escola é muito focada na pesquisa, tinha pouca aplicabilidade, então eu tive que fuçar e entrar em vários outros movimentos para me sentir contemplada nesse desejo de fazer alguma diferença. E, por sorte, conheci pessoas muito rápido no caminho, assim, não tive que procurar muito. Então, logo no primeiro ano da minha faculdade, eu já conheci a agrofloresta, assim, conheci o meu grande professor, o Ernest Goethe, né, que eu acabo seguindo bastante os ensinamentos dele. E, então, nessa busca mesmo de unir as necessidades humanas de sobrevivência e de poder produzir alimento e também proteger as florestas, para mim foi a solução. Então, eu não larguei mão desse conhecimento, então, é um caminho aí que eu percorro há 20 anos em diferentes modos de ação, né? Eu sempre trabalhei como educadora ambiental, nos projetos socioambientais para o Brasil, então eram projetos que buscavam que as comunidades pudessem se apropriar melhor dos seus territórios e dos seus saberes, e aí o meu papel sempre foi de mediadora, de facilitadora, e eu ia mudando assim a camisa, técnica, educadora, pesquisadora, enfim, não importa, a minha função mesmo era poder
ajudar a dar visibilidade a essas comunidades mais tradicionais, a que fossem valorizados seus conhecimentos e que eles próprios pudessem resgatar a importância de cuidar da sua água, da sua floresta, da sua terra. E a agrofloresta, a agroecologia, para mim, é uma ferramenta poderosíssima de apropriação, novamente, das próprias raízes, né, dessas culturas que estão sendo tão esquecidas. Então, não tem como desassociar o homem da natureza quando você trabalha com plantio, com beneficiamento de plantas. Então, e aí, depois de percorrer muitos caminhos, aí eu decidi fincar minhas raízes no sítio. Então, eu estou há 6 anos aqui no sítio Amaranto, produzindo alimento e plantas medicinais com agrofloresta, né? Para mim, aqui foi uma vontade de fazer um laboratório vivo, aplicando todo esse conhecimento que eu já tinha acumulado, percorrendo tantos lugares. E então eu estou aqui, eu fiz, na verdade, daqui uma grande experimentação, então eu gosto de experimentar vários consórcios de plantas para ter como modelos aqui e outras pessoas também poderem se inspirar. E aí, recentemente, o olhar do beneficiamento das plantas, né, de trazer um valor agregado, então eu faço destilação de óleo essencial e faço uma secagem de ervas para poder aumentar a durabilidade dessas medicinas, né, em tinturas e plantas secas, chás, incensos, enfim. Para mim, uma maneira de tornar mesmo essa vontade de viver da terra viável economicamente. Então, assim, desejo que essa manhã a gente possa trocar diversos temas que percorrem, né, a humanidade, e eu vejo a agrofloresta como uma ação que o ser humano pode mesmo... Estou com um bebezinho aqui no colo, então não se espantem um tanto voltados a ele aqui, mas, enfim, é isso, a gente vai conversando, passa a palavra. Obrigada, Noni. E é muito potente isso, quando a gente também tem essa oportunidade de ser anfitriões, né, de novas vidas que chegam aqui, né, acho que é um grande privilégio, assim, esse saber que você vai também passar adiante agora, Noni, não só para todo mundo, mas também para os frutos que você também está trazendo. Obrigada. Érica, conta um pouquinho da sua trajetória. Que delícia ouvir a Noni falar, já fico pensando em 1000 parcerias, viu, Noni? Temos muitas conexões, muitas. Diferente da Noni, eu entrei por um caminho da ciências agrárias, né? E eu sou zootecnista, formada pela Unesp de Jaboticabal, entrei numa universidade muito incrível e me dediquei, durante o período da universidade, me dediquei para a produção de biogás, apicultura, agricultura ecológica, né? Nossa querida Ana Primavera era a nossa papisa, sempre foi, sempre será, né? Mas, assim, na vida profissional eu encontrei muita dificuldade, bastante preconceito, né? Eu tentava aplicar, imagina, me formei na década de 80, então, assim, a ordem era desmatar e fazer pasto, então, assim, realmente, foi muito difícil, eu fiquei distante da minha área uns 10 anos, eu fui trabalhar numa área comercial que me deu uma bagagem incrível também, né? E daí eu voltei, olha só que coisa, para ser diretora de eventos do Parque da Água Branca, né? Eventos agropecuários. E eu me apaixonei por parques urbanos. Eu fui pega, assim, de assalto, não tive como não me apaixonar, uso público, parques urbanos. Transformamos o Parque da Água Branca num centro histórico da agricultura e pecuária paulista, mais uma coisa, mais uma pegada educativa. Então, nós tínhamos um meliponário, um centro zootécnico, espaço biológico, assim por diante, onde nós fazíamos educação ambiental, né? E eu fui me apaixonando pelo público de parque, pelas dinâmicas, né? Já naquela época, né, falando um pouco em regeneração, né, ali é um parque histórico, antigo, nós tivemos que fazer substituições de espécimes arbóreas, assim, foi dramático. Então, assim,
comecei a tomar contato, o que é fazer uma comunicação social de um corte de uma árvore linda que todo mundo ama, mas que ela vai cair em cima de algum edifício ou de alguma pessoa. Então, assim, num parque, os parques urbanos, eles são reservas, né? Cada um com as suas características, alguns muito especificamente do bioma, né, da Mata Atlântica, outros com espécies diversificadas, árvores exóticas. Então, você acaba tomando contato com tudo isso. Eu fui me apaixonando. Fiquei 5 anos no Parque da Água Branca, muito feliz, fazendo eventos culturais também. E a todo momento a gente vem trabalhando cultura, meio ambiente, né? Então, assim, o quanto você tem que trabalhar essas questões conjuntamente, né? Então, passei depois 11 anos pelo Parque Ibirapuera, que foi um turbilhão na minha vida. Ali a gente tomou contato com muitas questões de manejo, né? Ali todo mundo conhece a questão dos eucaliptos do Ibirapuera, né? Aqueles eucaliptos idosos que tiveram sua importância uma época, e depois sempre tem uma questão, tira exótica, não tira, recompõe a Mata Atlântica, enfim, sempre essas discussões, e a questão do uso público, e novamente a questão dos equipamentos culturais, né? Como eu tinha um diálogo muito forte, né, com a Bienal, com o MAN, Museu Afro-Brasil, como que você tira, coloca no parque um pouco do que acontece dentro dos equipamentos culturais. Eles olhavam para dentro, e nós fizemos um trabalho que eles olhassem para o parque, né? Tivemos uma experiência incrível de um festival muito conhecido, o Festival de Jardim do Chamon, que fizemos com o MAN, e que, no caso, o tema era a produção de alimentos. Então, nós transformamos o Parque Ibirapuera em campos experimentais, plantamos milhos, leguminosas, verduras, e depois tudo doando para a comunidade, né? Essas questões de parques urbanos, ela passa por todas as ODSs que vocês imaginarem, por tudo, né? A questão da acessibilidade, do respeito, da comunicação não violenta, a educação, você aproveitar a oportunidade que o público de parque ele fica aberto, né? Então você não pode deixar de aproveitar aquela oportunidade para falar da educação ambiental, de geração de resíduos. E fui um pouco ousada, quando eu tive durante o Parque Ibirapuera, convencer uma Fashion Week a fazer a compensação, a neutralização do carbono, né? Então, assim, explicar para o pessoal da Fashion Week o que era isso, né? O impacto para o parque e tudo. Então, os eventos do Ibirapuera, eles eram todos sustentáveis, né? Eu era coordenadora de eventos também. Então, a gente teve uma experiência larga. Aí passei pelo Vila Lobos, onde a gente teve a oportunidade de fazer plantio. Não sei se todo mundo conhece a situação do Parque Vila Lobos, né? É um solo muito difícil de trabalhar. Difícil. E nós tivemos a oportunidade de fazer um plantio ousadíssimo lá, né? Onde nós teimamos em colocar araucárias e tantas espécies que jamais, assim, falando, não, isso não vai dar certo, e deu, né? Sempre um contato muito grande com os plantadores de São Paulo, né? Hoje existe um grupo enorme de plantadores em São Paulo. E depois finalizei minha carreira em parques urbanos no Parque Trianon, onde eu olhei aquele parque a princípio e falei assim, gente, eu não sei nem, assim, é um bibelô na Avenida Paulista, é uma joia, né? É uma coisa, assim, emocionante. E eu falava, mas o que podemos fazer por aqui? Me deparei com a questão de uma planta invasora, né, a Palmeira Ciaforte, que estava danificando aquele resquício de Mata Atlântica. E aí fomos buscar as pesquisas, fórum, trabalhar com a comunidade local, fizemos um fórum explicando para a imprensa e tudo o que aquela planta invasora estava provocando ali naquele parque, as consequências, que em 10 anos
aquele resquício de Mata Atlântica estaria comprometido, e tivemos que cortar 700 palmeiras maravilhosas na Avenida Paulista, né, com consentimento de todo mundo, porque houve um entendimento, um trabalho, né, de comunicação social muito forte, onde você substitui uma planta por outras para você preservar, e restaurar, e regenerar, né? Então, dentro dessa temática, a Débora nos desafiou apontando algumas ODSs, né? E a gente sempre pensa, quem vamos restaurar primeiro? O meio ambiente ou as pessoas, os dois juntos? Então, com essa larga experiência minha na área pública, onde é desafiador, mas ao mesmo tempo limitante, eu comecei um desafio novo com a Moetá, onde nós pensamos, vamos dar um passo para trás, não falar só de sustentabilidade, nós vamos falar de ecologia, né? Vamos trabalhar com a cultura ecológica, vamos sensibilizar as pessoas, e é isso que a gente está fazendo agora. Então, brevemente, é isso que aconteceu na minha vida, nesse turbilhão aí. Pouca coisa, né, Érica? Se for entrar nos detalhes, a gente fica até amanhã, né? Muito legal. E é interessante, porque da conversa das duas, né, o que eu percebo, né, que salta assim, muito em comum, é justamente esse desejo de engajar as pessoas nos territórios que elas estão, para que elas se apropriem daquele lugar e que elas cuidem dele, né? Então, a Noni falou um pouco dos povos nativos, dos povos originários, e Érica está aqui trazendo a questão do meio urbano, né, das pessoas. E o que você gostaria que vocês comentassem, né? Quais são esses desafios? Porque hoje a gente está falando mais de regeneração, mas quando vocês começaram, isso não era tão amplamente divulgado, até pela mídia, né? Como a gente está tendo, né? Como a gente tem hoje a oportunidade de um festival PF Amazônia, né? Para falar de regeneração, de sustentabilidade, ecologia. Então, eu gostaria que cada uma comentasse quais desafios vocês passaram e que vocês vivenciam hoje nesse entendimento, porque, de novo, né, eu sinto muito que a gente ainda está desconectado da nossa própria natureza e aí não consegue perceber que tudo está interligado, né? Como eu falei, esse lugar de olhar para a natureza como objeto, seja num parque, seja num lugar rural, num ambiente rural. Queria que vocês comentassem um pouco isso. Como é que tem sido trabalhar e quais aprendizados vocês também trouxeram daí, que a gente pode compartilhar com o público hoje, que está se conectando mais com isso também. Bem, Aí vocês escolhem. Quem quer começar? Eu sinto, assim, que a gente que está a um longo caminho, né, Érica? Eu acho que você até mais do que eu, a gente percebe mesmo uma mudança de mais pessoas, um movimento crescente de pessoas despertando para essa temática, né? Então, realmente, antes a gente era solitária, ficava em pequenos grupos, eram considerados alternativos, até com muito preconceito, né, muita discriminação, de que isso não vai para lugar nenhum. Hoje a gente vê esse tema permeando, né, ganhando valorização e ganhando muita importância, né, mas, infelizmente, eu percebo que a ação está muito distante ainda da fala, né, muita gente está assim, beleza, eu fico com a consciência limpa, eu já tenho o meu consuminho mais sustentável, que eu sei que realmente tem um poder o consumo sustentável, não quero tirar a mão disso, só que se os meios de produção, né, não mudarem, a gente vai deixar toda a responsabilidade para cima só dos consumidores, isolados, individualizados em suas caixinhas de casas e carros, sabe? E aí não está mudando realmente essa cultura ecológica. Eu gostei muito do que a Érica traz, porque também eu percebo que eu já trabalhei também em políticas públicas que tratam de mudanças territoriais, né, regionais, tentando aplicar também algumas políticas de trazer a viabilidade econômica da floresta em pé, então, pagamento de serviço ambiental, retorno para o agricultor. São políticas que, infelizmente, a gente ainda não vê tão emplacadas assim, já teve o seu momento mais áureo, agora a gente está realmente dependendo muito da iniciativa privada,
Ou seja, ou a iniciativa do proprietário da terra, ou a iniciativa de uma empresa que vai financiar, mas mesmo política pública mesmo, que é acessível a todos, a gente não avançou. Eu acho que a gente retrocedeu bastante nos últimos anos, né? Com certeza. E a gente tem que assumir isso, né? O atual governo não valoriza isso. E então eu percebo eu percebo assim um grande crescimento do interesse de muitas pessoas, né, de interesses pessoais, e assim, as pessoas procuram, querem plantar agrofloresta, cada vez mais pessoas estão voltando ao meio rural, que a gente chama, né, de um movimento do êxodo urbano para o rural, mas ainda depende muito da iniciativa própria, sabe? Depende muito do interesse próprio, das pessoas que querem fazer disso o seu meio de vida, a sua evolução pessoal. E eu acho que falta ainda muito incentivos governamentais e planetários, porque não adianta só um governo lá assinar um termo, um protocolo do Kyoto, ou um compromisso de mudanças climáticas que todos nós estamos vivendo, né? A OMS acabou de divulgar que o maior índice as maiores causas de doenças atuais vão ser decorrentes das mudanças climáticas, né, em todas as suas decorrências e consequências, e eu não vejo muitas mudanças, de fato, acontecendo, sabe, de fato mesmo, mudanças radicais, porque a gente tem 10 anos, para salvar a Amazônia. É a última década, exatamente. A gente tem 10 anos para salvar a Amazônia, que é o nosso principal. Então, assim, eu não quero trazer uma visão pessimista, eu estou aqui fazendo o meu trabalho, todos nós estamos, né, mantendo o foco e, assim, batendo esse tambor, sem parar, sendo modelo, mas, assim, primeiro, eu cansei um pouco de tentar convencer qualquer pessoa, sabe? Eu não faço mais trabalho de convencimento. Antes eu batia na porta das pessoas e falava, gente, vocês querem plantar floresta e vamos amenizar, e vocês querem garantir água, aí é um trabalho gigante, um monte de recursos, você lá plantando 1000, e aí o projeto acaba, as pessoas não engajam. Então eu falei assim, eu vou fazer a minha parte, quem quiser aprender, e quem quiser, eu vou estar aqui para difundir e apresentar e ajudar quem sentir e procurar. E é muito lindo quando as pessoas procuram. Eu preciso de sementes, eu preciso de mudas, eu preciso entender como é que faz, como é que regenera. É outra direção, assim. Então, hoje eu trabalho com quem está afim mesmo, quem percebeu, porque é muito desgaste a gente ficar batendo, né, murro em ponta de faca, né? Então, eu tenho uma esperança muito grande no movimento regenerativo, a minha vida inteira é dedicada a isso. Eu não tenho, é um caminho sem volta, todos nós sabemos que é um caminho sem volta, é você realmente se comprometer com o meio ambiente, com a vida, com o bem-estar, o bem-viver das pessoas, que você vai se dedicar à sua vida e às suas ações. Mas é isso, é um despertar individual do coração, assim. A gente não tem uma coisa que seja em massa, assim, acontecendo, tipo... Ou seja, não existe mais nenhum produto sendo vendido do desmatamento. A gente precisava ter coisas radicais desse nível, e a gente não tem, né? Aliás, foi anunciado que vai ser desmatado mais 1 milhão de hectares da Amazônia para poder suprir as necessidades de carne da humanidade. Então, assim, é tão avassalador, né, a larga escala da destruição, que a gente fica espalhados como pontos de luzes nos nossos territórios, tentando fazer o nosso melhor e com as portas abertas para quem quiser entrar. Ô, Érica, você foi falando coisas que eu queria muito que a gente desdobrasse também, então estou até anotando aqui para não perder o fio da meada, mas é muito interessante, né, quando você fala assim, né, desse consumo consciente, tá? Rola uma certa romantização e até é um pensamento um pouco simplista, né, de achar que são os consumidores individualmente que vão promover uma grande mudança, quando essa mudança precisava ser sistêmica e radical, da maneira como, né, como você falou, porque é isso, né, o Krenak tem até uma fala que é assim, né, todo mundo virou consumidor. Consumidor é uma coisa bizarra, assim, né, de você achar que são os consumidores que vão mudar o mundo, o mercado, quando são as empresas, né, eu tava agora não tenho o número de cabeça, mas assim,
a gente coloca muitas vezes a conta no indivíduo, quando essa conta está nas grandes corporações, né? Essa conta do aquecimento global, essa conta das mudanças climáticas, estão nas grandes corporações que realmente não se comprometem, de fato, com os movimentos, com as metas. Então, isso é um desafio global mesmo, né? E aí, quando você até traz agricultura, depois eu queria te perguntar, vou passar a fala para a Érica, mas eu queria te perguntar como é que você vê a agrofloresta como um caminho para a regeneração, porque hoje a gente, como você falou, né, mais de não sei quantos hectares de Amazônia vai ser derrubado para o agronegócio, né? Ou seja, a gente hoje já tem mais cabeça de gado do que pessoas, né? Do que brasileiros. Então, assim, é uma coisa insustentável, mas que permanece, né? Então, queria que você depois contasse também, desmistificasse, talvez, essa ideia de que só a larga escala, né, ela vai resolver, na verdade, ela não está resolvendo, né? Ela não está resolvendo o problema da fome, que aí é um dos objetivos dessa ODS. Mas vou guardar essa conversa, vou pedir para a Érica trazer também as reflexões que ela tem em relação à experiência dela, com essa conscientização mesmo, de trazer as pessoas para perto. Bom, fazendo um pouco de contraponto na fala da Noni, super sintonia, Noni, a gente sente isso mesmo, né? Mas eu vou trazer um alento aqui, assim, num grau, né, que eu consigo, né, enfim, a gente está aqui para inspirar, né, cada um no seu propósito. Então, assim, eu praticamente passei por uma regeneração pessoal recentemente. Eu saí do governo cansada, a gente entra, são muitas mudanças, é um eterno fazer, né? Então, você recupera um espaço público, você se afasta daquele espaço público por outras questões, você volta ali, está deteriorado, né? Enfim. Então, eu estava bem assim, desmotivada, pensando para que lado que eu vou agora, né? Porque eu tenho muita energia, quero produzir, eu vou fazer o quê, né? E exatamente nesse momento, eu encontro, né, essa oportunidade junto com a Moetá, pessoas muito jovens, né, muito empreendedoras, e vem com esse propósito de trabalhar a cultura ecológica, né, e eu vou contar uma coisa maravilhosa para vocês. A gente está entrando nas empresas, nós estamos entrando nas escolas, estamos entrando no terceiro setor, no mercado financeiro. Olha, gente, tá impressionante, assim, a gente entra com uma questão de oficinas, clínicas, engajamento, plantio de floresta. A Moetá, ela traz, né, para nós aqui um modelo de plantio de floresta, Miyawaki, que é um plantio, a Noni deve conhecer, né, Noni? Tá mundialmente reconhecido. Você tem um plantio muito rápido, com resultado muito rápido, é um plantio adensado, né? Onde você recupera uma área rapidamente, em poucos meses você já tem fauna, flora, recuperação daquele espaço. Então, assim, é tão potente, né? E viável em muitos lugares do mundo onde não tem espaços para plantio, como tem aqui no Brasil, é a única florestinha que eles conseguem fazer. O Brasil, você pode, a gente plantou, né, em centros urbanos já, e estamos recuperando uma RPPN, né, que é o projeto Jacarandás, né, e a gente tem feito, assim, entrado nas empresas com muito sucesso nesses últimos meses. Então, está sendo uma surpresa para a gente. Você imagina uma instituição financeira onde tem uma seguradora e na parceria das duas, quem adquiriu o produto planta uma árvore, né? Então, assim, e a emoção e o engajamento que você cria, porque é diferente, você não está plantando ali uma árvore no seu quintal, você está plantando uma floresta com outras pessoas, né? Uhum. Então, assim, por meio de uma comunicação muito leve, o que acontece com a gente ambientalista, eu ambientalista de raiz, eu me denomino, né? Nós tivemos muitas fases, né, Noni?
nós tivemos que nos amarrar em árvores, em navio e tal, né? Então, assim, qual que é a comunicação agora que vai pegar essas pessoas que elas estão mais voltadas para o entretenimento, né? Estão resolvendo o mundo de dentro de casa, pelo seu celular e tal, e acha que está participando, e muitas vezes está assim, né? Eu assino abaixo assinados o tempo todo para preservar uma praça, um parque. Algumas das minhas atividades voluntárias no Fórum Verde de São Paulo, onde nós cuidamos das praças, parques e áreas verdes da cidade. Estamos agora no enfrentamento com o governo, com esse processo de concessão de parques públicos, né? Eu saí dos parques públicos, o parque público não sai de mim, é minha paixão, né? Às vezes a única oportunidade de um paulistano ter contato com a natureza, né? Com um bicho, com uma planta, com um pássaro, enfim, é muito importante, né? E dentro dessas pegadas das ODS, a parte está mais do que comprovado que a área verde ela recupera a saúde mental, né? Uhum. Então, assim, a gente está tendo uma boa aceitação dentro de escola, de empresas, até indústrias farmacêuticas. Então, assim, existe sim uma luzinha aí, tá? E a gente está com muita coragem, né? Com ferramentas de comunicação muito poderosas, de sensibilização, criar engajamento dentro das empresas, facilitar o entendimento, implantação na área de ESG, da sustentabilidade, o marketing. Você chega para conversar com as empresas, aquilo está pulverizado, esse tema da sustentabilidade está pulverizado dentro da empresa, cada um faz um pouquinho e ninguém faz o pacote completo. E a gente vem fazer um diagnóstico, juntar as partes dentro da própria empresa, fazer as pessoas trabalharem em conjunto e, de repente, no final, um plantio de uma floresta, uma coisa que a terra, né? Você pôr uma árvore no chão é uma emoção muito grande, né? Para quem já plantou uma árvore sabe o que é, né? Então, existe sim, eu acho que a gente pode dar um ânimo aí para quem está um pouquinho desanimado. Eu estava também, agora eu estou com ânimo renovado, viu? Érica, que bom, que legal te ouvir. E sabe que eu tenho pensado, essa questão, né, da natureza ser essencial para o bem-estar físico, emocional. A gente está vivendo um déficit de natureza, né? Especialmente nos ambientes urbanos. Então, e tem uma questão também que também faz parte, né, das ODS, que é justamente a igualdade social, né? Então, hoje, quando a gente olha para um estado, né, como uma cidade mesmo, né, como São Paulo, quais são os bairros mais arborizados, né? São os bairros mais privilegiados, né? Então, a gente percebe a desigualdade até no acesso à natureza, né? Por exemplo, os bairros mais abastados são os que têm as pracinhas para as crianças brincarem, são os que têm mais parques, mais áreas verdes. Então, como é que você vê essa questão social, de desigualdade social mesmo, até no próprio acesso e cuidado com a natureza? Né? Porque aqui em São Paulo, para mim, é muito nítido, né? Tanto essa questão de parque, né? Como também essa questão da arborização dos próprios bairros, né? Então, você vai para uma região da cidade que é a Zona Leste, você dá um Google ali, você vê o que tem, né? Parque do Carmo, Parque do Carmo, Parque do Carmo, né? Então, assim, se não são os parques, gente, o que vai ser, né? Mas a gente está experimentando algumas coisas novas. Tem um trabalho nosso dentro de uma comunidade na Zona Sul, onde eles transformaram um aterro num parque, desse parque, eles mesmos, a comunidade fazendo, né? E as políticas públicas, né, a gente sabe no momento que nós estamos, né, meio complicado, mas tem muita energia nas comunidades, muita energia, né? Então, nós estamos entrando nas comunidades, por exemplo, tem um projeto nosso na aldeia Guarani, lá do Jaraguá, né? Um projeto lindíssimo, viu, Nani, que contempla o plantio regenerativo, recuperação da água, agrofloresta, né?
Até vai ser um prazer cruzar informações com você. Recuperação da cultura, né, daqueles povos originários. Então, assim, tem muita energia nas comunidades, tem coisas que a gente entra e ajuda a fazer pulsar novamente, né? Então, tem uma coisa que a gente fala, é de dentro para fora, é de fora para dentro, né? Então, assim, o quanto que você também trabalha a desigualdade, você trazendo ali oficinas de culinária, né, reaproveitamento de alimentos, principalmente nessas, né, nessas áreas mais distantes e empobrecidas, né? Você falou um pouco, você desafiou a gente em algumas ODSs, Fome Zero me vem na hora, agrofloresta e os plantadores urbanos, em qualquer lugar você pode fazer uma hortinha, né, num vaso, os microgreens, que é uma oficina que a gente tem muito bacana, né, onde você oferece, ajuda a reforçar aquela alimentação pobre, né, com microgreens, né. Você tem a questão da saúde, hoje, por conta da pandemia, gritando problema de saúde mental, todas as famílias hoje estão vitimadas, eu mesma perdi minha mãe na pandemia, né, meus filhos, netos pegaram a doença, e essas questões, o quanto que a abertura dos parques ajuda a recuperar a saúde mental, muito, né? As atividades, como a gente fazia no Trianon, com a Moetá, foi assim que eu conheci a Moetá, fazer banho de floresta, gente, olha que coisa deliciosa, né? Você está lá no meio do parque, você tem esse trabalho de sensibilização, né? A gente fala da desigualdade, você vê hoje em dia, ontem eu estava assistindo o jornal, você pega a pobreza menstrual, né? Então, são tantas desigualdades, né? Você fala da ODS 16, paz, justiça, como que a violência doméstica aumentou na pandemia, né? O quanto que a gente tem que acolher essas pessoas, né? O consumo responsável, o combate do desperdício. Então, assim, entendo que por meio da cultura ecológica, a gente vai conseguir tocar as pessoas um pouquinho, sabe? Então, eu acho que tudo é possível. Ô, Érica, você trouxe o exemplo das terras indígenas, e acho que você está falando da Tenodeporã, né? Lá tem 6 povos. São 6 povos naquela comunidade. Eles quase, viu, Débora? Eles quase perderam. Perderam, 16 mil hectares de terra. Pois é. Sim, acho que foi ali, 2016 que perderam. Então, e ali você tem também uma questão, além do desmatamento que ocorreu, você tem um plantio de eucaliptos que foi feito lá, que aí acabou de piorar a questão da água, então a gente está fazendo inventário, vai fazendo a substituição, reaproveitamento dessa madeira para eles recuperarem suas moradias, né? Enfim, a gente tem que trabalhar nessas comunidades. Sim, eles passam por um baita desafio, né? Que muitas terras ainda não podem ali, plantar, Débora, são 6 povos guaranis ali, você acredita? Sim. E vocês, né, falaram da agrofloresta. Eu queria que a Érica, que a Noni contasse um pouco da experiência dela com a agrofloresta, que é uma maneira muito valiosa de restaurar também a terra e usar a inteligência da terra, né? A favor da natureza, a favor da regeneração. Queria que a Noni comentasse um pouquinho também sobre isso, como que ela vê essas questões. Para mim, é simplesmente uma maneira da gente usar nossa inteligência e trabalhar no sistema que a gente está inserido. Não tem outro caminho. Porque a gente tem que aprender, de fato, como que esse planeta funciona, né? Essas leis são dadas, assim, o funcionamento é dado, existe uma direção, é física, assim, são leis da física, igual da gravidade, não tem como ir contra.
Então, assim, a agrofloresta é um meio natural, para mim é o mais natural, porque se você for pensar mesmo, assim, que quem estuda um pouquinho só de ecologia, não precisa ser biólogo e ecólogo, nem estar na universidade. Exato. Observa a natureza como ela funciona. Ela tende, cada vez mais, se você deixar ela livre, ela vai desenvolver uma floresta, né? A gente chama isso de sucessão, né? Sucessão ecológica, é uma substituição cronológica de espécies, onde quem vem primeiro vai deixando o ambiente preparado para quem vem depois, né? Isso está presente nas constelações sistêmicas também, né? São os mais... É verdade. Vamos preparando ordem, o solo. Né? Então não tem como... A hierarquia. Preparar para a próxima, a hierarquia. Exato, é a lei da hierarquia. Não é que tem que ser hierárquico que alguém vai mandar, não é isso. Isso é mal interpretado, né? É muito louco como muitas leis da natureza são mal interpretadas a favor de opiniões autoritaristas e partidárias. Né? O próprio Darwin foi super mal interpretado, né? O movimento capitalista usou erroneamente, né, a teoria das espécies. Teoria da evolução, né? Achando que ele tinha dito que os mais fortes dominam, então vamos ser mais fortes que nós vamos sempre ganhar. Não é isso que ele falou. Né? Como o meio ambiente está sempre nos trazendo fatores que vão nos moldando a nos adaptar, né? Existe uma pressão seletiva natural, e quanto mais adaptados estamos ao meio, não é que é o mais forte, não existe isso, não existe uma guerra, uma luta armada, pelo contrário, a natureza o tempo inteiro nos mostra a cooperação, nos mostra que todas as espécies estão incluídas. Quantas espécies existem numa floresta, né? Não existe uma floresta que seja monocultura, são coisas tão básicas, que é tão difícil, e tão, assim, para a gente mudar uma prática agrícola, né? Pautada na monocultura, pautada no veneno, pautada... é uma perda de dinheiro, desculpa, assim, é uma ignorância, uma burrice tremenda, você optar só por uma espécie, sendo que a vida está dando uma oportunidade de você tirar renda de várias maneiras, e não só isso, né? Não é uma questão só econômica. É uma questão também social e de saúde, porque dentro de um pequeno espaço você pode produzir uma diversidade de plantas que podem te dar autonomia, né? Mas quem quer dar autonomia mesmo para o ser humano? Então, tem muitos meios perversos que estão por trás, né, dessas decisões. Eu acolho e agradeço, assim, os casos que a Érica está trazendo de positivos. Só que no chão mesmo, a mudança do meio, da maneira que a gente trata a terra no chão, estou falando em hectare, eu não vejo mudar. Assim, eu vejo as pessoas despertas, eu vou repetir, vou fazer um contraponto aqui. Eu vejo as pessoas despertas, eu vejo as pessoas querendo plantar árvore, eu vejo as pessoas querendo usar óleo essencial, mudar suas práticas alimentares, escolhendo produtos sem veneno. Maravilhoso isso. Eu acho isso um movimento lindo, me traz força, eu vejo meus próprios familiares mudando, eu vejo pessoas que estão mudando a sua saúde mental, espiritual, corporal, física, emocional. Mas, em número de hectares, a gente está perdendo, gente. A gente não pode deixar de olhar para isso, né? Eu não quero passar aqui uma maquiagem e falar, não, mas o número de pessoas que consomem orgânico aumentou. Mas e o quanto de hectares estão sendo plantados, mesmo sem veneno, no chão? Né? Então, aí eu sou assim um pouco radical de pensar que é possível sim, viu, Débora, fazer em larga escala. As pessoas tratam a agrofloresta como se fosse só coisa de quintal, mas não é de quintal, não é de quintal. Existem hoje máquinas. Eu quis dizer a larga escala, justamente esse equívoco da larga escala hoje, né? Que achar que a larga escala é monocultura. Não, a gente tem tecnologia, a gente tem pessoas, a gente tem recurso, e a gente tem, assim, a necessidade de produzir alimento diversificado, saudável, com energia vital, em larga escala. Né? Eu não estou falando só de pequena escala, estou falando de mecanizar Goiás inteiro, e transformar pasto em floresta, comida com o gado dentro. Não estou falando para todo mundo virar vegetariano, não, o gado precisa de sombra, minha gente. A vaca, ela é uma espécie florestal, ela vem da floresta da Índia, ela se alimenta de manga.
né? Ela nasce embaixo das mangueiras. Isso é assim, a gente esqueceu disso. A gente acha que vaca só come grama, não. Ela come fruta, ela precisa de água para dar um bom leite, ela precisa... Então, assim, a desertificação que a gente está fazendo é injustificável. É assim, exatamente. É só para manter o dinheiro nos poucos fazendeiros, os grandes, os desde de 1.500, entendeu? Então, para mim, assim, se você vir falar, não, é para produzir comida, para matar a fome do povo, não, eu vou te dizer que em um metro quadrado você pode produzir, assim, 5, 6 espécies, vivendo bem em cooperação e em consórcio. Então, é uma questão de interesse mesmo. Agora você me pergunta, mas assim, como é que eu faço essa mudança se os fazendeiros já estão com todos os implementos agrícolas para larga escala? Aí a gente vai ter que mexer num lugar onde ninguém quer mexer, que é a questão fundiária desse país, entendeu? Se você transformar 1 milhão de hectares de uma fazenda de soja transgênica com veneno para alimentar um gado sofrido, triste, solitário, no meio de um deserto, você pode transformar isso com um monte de família ocupando esses lugares, saindo dos estados de vulnerabilidade social que estão nas grandes cidades, e fazendo pequenos espaços, talhões, em modelos de regeneração. Desde plantios de placenta, que a gente chama, né, a placenta que cria floresta, e são plantas de ciclo curto, que gostam de sol, que na verdade a gente se alimenta 80% de placenta, né, de plantas de sol, de ciclo curto, ou seja, os grãos, as hortaliças, todas precisam de área aberta, né, de sol, que é o que a gente mais tem, área desmatada. E à medida que a floresta vai desenvolvendo, depois que a gente passa de uma horta e vai para uma roça agroflorestal, uma mandioca, depois eu posso colher o milho, depois eu tenho a banana, e depois eu tenho as frutas e os pomares. Não adianta eu vir plantar pomar e árvore sem ter passado por um processo de regeneração do solo. E quem dá isso? São as leguminosas. Você tem que plantar muito feijão, muito milho, muita vagem, muita alface, muita rúcula, muita mandioca, que vai tratar a terra. São plantas regeneradoras. E o mais lindo, as plantas medicinais, elas são regeneradoras. Não é à toa que elas trazem as medicinas, porque elas trazem a potência de curar a terra. E aí, por tabela, ela cura os outros seres, não só os humanos, né? A gente tem uma visão tão antropocentrista, achando que as plantas medicinais têm a cura para o ser humano. Não é a cura para o ser humano. Como a gente faz parte do mesmo sistema, as plantas, elas também produzem seus princípios ativos para sobreviver, e por sorte que a gente está no mesmo sistema, porque a gente tá incluído nessa teia de vida, a gente acaba se beneficiando pelos princípios ativos que estão contidos nas plantas. E se você for ver, a maioria dessas plantas que nos curam, elas são plantas de regeneração. A maioria são plantas de início de sucessão, que estão tratando o solo também. Por quê? Porque elas têm proteção contra, né, desidratação, contra muita insolação, contra herbivoria, ou seja, elas são antissépticas, elas têm proteção para a pele, regeneração de pele, e boas digestivas, porque elas têm que ser fortes, né, com seus princípios para poder ser resistentes aos herbívoros. Então, aí a gente pode usar isso para o estômago, para a pele, para o coração, para a fluidez da vida, entendeu? Então, eu sinto que, assim, a gente já tem a solução na mão. Diz aí, Érica, a gente já tem a solução. Não é uma questão de desenvolvimento de tecnologia. Não. Porque a natureza é a tecnologia mais perfeita. A natureza já é a tecnologia. Né? Então, a inteligência, né, Noni? A inteligência da natureza, né? E você falou também aí do combate de pragas, o controle de pragas, né? Elas próprias, exato. Nesse ambiente equilibrado, né? Exatamente. Noni, é muito, de novo, né? Muitas vezes quando a gente vai se aproximar das plantas medicinais, de novo o homem volta de fato com essa visão antropocêntrica, né? As plantas para mim, vendo a natureza como recurso de novo, né? É um jeito muito pequeno, né? De olhar para essa grande inteligência, né? E cada planta traz a sua inteligência a partir até do que ela viveu, né? Dos ventos que sofreu, que precisou passar para continuar resistente ali, cada uma com a sua especificidade, saber.
E quando você fala, né, dessa distribuição, né, a gente tem que colocar a mão nessa questão. Quando a gente vê aqui o que aconteceu na pandemia, né, eu vi muito do movimento Sem Terra, né, distribuindo comida, dando comida para quem não tinha. O próprio movimento Sem Terra hoje é o maior produtor de arroz da América Latina, né? Então, orgânico. olha quanta orgânico, Sim. exatamente. Quanta potência a gente vê na agricultura familiar, também como um processo de regeneração, na própria distribuição de terra. Então, quando você fala assim, né, a gente já tem a inteligência, aí a gente pensa, né, então por que não se faz, né? Justamente por seus interesses, porque esse Brasil muitas vezes ainda é o Brasil de 1500, né? Acho que isso que você falou é muito, muito verdade. Assim, é muito lindo. E Débora, a agricultura familiar, assim, ela é extremamente relevante no volume, ela é muito relevante. Ela não tem os subsídios, o apoio governamental necessário, mas ela é extremamente relevante, né? Você, no próprio município de São Paulo, quanto que tem, né? No extremo sul, produtores de... Na verdade, quem planta comida é agricultor muito familiar. Muito bom. Né? Quem planta comida na mesa é agricultor familiar, né? O resto planta cana, soja, e gado para exportação, né? Então, assim, uma coisa que eu queria dizer, assim, que para mim é muito sistêmico e casa com o que a Érica está trazendo, né, da questão de saúde mental, eu sinto que a gente está perdido um pouco, assim, no quem somos nós como espécie, sabe? A gente está... A gente é um ser gregário, a gente é um ser que coopera, a gente é um ser vivo dentro das espécies, da biodiversidade do planeta Terra, que vive com cooperação e com inteligência. Então, como a gente está na contracorrente, a gente é tratado como alternativo, né? Mas, na verdade, a gente é a corrente. Quem respeita a natureza é a própria corrente. Quem destrói que é contra a corrente. Então, como a gente anda muito perdido e muito distante dessa conexão com a Terra, a gente está em depressão, a gente está usando remédio para poder ficar em pé e lembrar que a gente precisa beber água, que a gente precisa respirar. Então, o fato de trazer um ser humaninho perdido, dar a mão para ele, e pôr a mão na terra e respirar, não é a gente que está salvando ninguém, gente. É a terra que vai acolher nós mesmos, sabe? Eu sinto que a terra, ela é a grande mãe mesmo. Ela está esperando o ser humano ajoelhar. Não é para rezar, é para plantar. Na verdade, o ato de plantar é uma redenção, uma humildade que a gente faz perante a terra, a gente reverte e doa para a terra tudo que ela devolve tudo que ela nos dá. A gente só está vivo aqui porque tem ar, água e alimento. E não é o ser humano que cria isso, não. O ser humano facilita esse serviço, mas quem dá é a mãe, é a terra. Quem dá mesmo não é, o fotossíntese é o sol que dá. Então, não adianta falar que o ser humano planta comida para as pessoas. Ele tem que simplesmente se ajoelhar e ter a humildade, enfim, e abaixar as armas. E o resto a mãe cuida, sabe? Eu sinto que a gente só tem que levar as pessoas para as florestas. Então, eu acho maravilhoso o teu trabalho, Érica, de fazer isso nos parques urbanos. Maravilhoso, super necessário. Eu estou bem perto da cidade, né? Ainda não me sinto totalmente no lugar onde eu queria estar, na floresta, assim, amazônica. Eu sinto que o nosso papel é estar na linha de frente. Então, eu estou na beira da Raposa, 40 quilômetros de São Paulo, né? A cidade está chegando, Cotia já expandiu todo mundo, bem pertinho de Vargem Grande Paulista, bem assim, na grande cidade, né? E eu abro meu sítio para as pessoas virem e pôr a mão na terra e respirar, porque, assim, não existe esse lugar onde depositar nosso sangue, as mulheres, a gente não está mais devolvendo nosso sangue para a terra. Isso é tão importante, a gente devolver o sangue, a gente trazer a importância do que é os ciclos naturais, os ciclos menstruais, essa é a potência de vida, né? Então, eu sinto que o passo é tão simples, sabe? A cura é tão simples, e a gente fica complexificando mais ainda a cura. Então, a cura realmente é o retorno ao lar, casa, né? Noni, você que está no campo, e eu, no caso, que estudo e que vivenciei nos parques,
como é rápido a recuperação de uma área. Você reserva uma área, sabe, Débora, até dentro do Parque Ibirapuera, nós tínhamos área de regeneração. Então, você reserva aquela área para diminuir o impacto, a pressão do uso público, né? A gente fazia o manejo rodiziado lá nos parques, né? Porque senão fica tudo pisoteado, tudo detonado, você não tem mais nada, né? E, na verdade, a gente tinha um trabalho muito forte com o setor de fauna de São Paulo, que são pessoas incríveis, porque nós perdemos, com esse uso muito intensivo do Parque Ibirapuera, nós perdemos a visitação de aves migratórias. Então, eu na área de eventos, o setor de fauna e mais o administrador do parque, nós começamos a fazer rodizamento no parque, definir as áreas de eventos, onde pode ser impactado ou não. Nós conseguimos recuperar a fauna migratória que tinha abandonado o parque, né? Uau. Então, assim, o poder de recuperação, né? Teve uma época que nós interditamos a Praça da Paz, 6 meses. Vocês lembram da época que aconteceu aqueles shows, né? Quando nós, na Praça da Paz, quando nós construímos o Auditório Ibirapuera, conseguimos o patrocínio e tal, e nós recuperamos a Praça da Paz, para que ela voltasse no lugar dela de paz, né? No miolo do parque era aquele show toda semana, né? Todo tipo de show, enfim, um horror. Maravilhoso. E a gente isolou aquela área durante 6 meses para recuperação e fizemos aquele sistema muvuca, sabe, Noni? Tudo misturado, tal, sabe? Gente, lógico, a quantidade... Não, a quantidade de pássaros que os biólogos ficaram enlouquecidos. Falei, gente, nunca mais, sabe? E dentro de São Paulo, né? Então, assim, qualquer lugar, a gente sabe que 50, 60 anos de sossego que a natureza tenha, ela vem numa força, numa potência que é incrível, né? Então, assim, acredito nessa inteligência da natureza. A gente vê milagres dentro de São Paulo, por exemplo, o Parque Trianon tem árvore lá de 300 anos, né? Que viu história da cidade, né? Enfim. Guarda essa memória. E os biólogos falaram, gente, como que esse conjunto, né, Noni, que a gente sabe que agora elas funcionam em conjunto, né? Como que esse conjunto se mantém de pé aqui, né? Sobreviveu a tantos impactos, né? Do avanço da cidade, da poluição, disso e daquilo, e está lá, né? Então, assim, o poder da natureza é incrível, E no campo, na cidade, E hoje a gente tem em São Paulo o propósito, né, na cidade foi um trabalho muito grande entre governo e sociedade para a recuperação, né, da Mata Atlântica, né? Então, o que aconteceu ao longo dos anos? A Mata Atlântica na cidade de São Paulo foi sendo substituída por qualquer coisa, né? O paisagismo trazendo exóticas, invasoras e tudo sem pensar, né, nas consequências. Hoje ainda tem muito disso, mas estamos num outro momento, né? Como que a gente pode recuperar, né, a Mata Atlântica dentro de São Paulo? Hoje a gente vê os plantadores fazendo hortas, plantando na beira do rio, nas pracinhas, a Praça das Corujas lá no Sumaré, enfim, o movimento da sociedade... Então, o movimento da sociedade muito forte, porque ninguém aguenta ficar longe da natureza. A gente se afastou da natureza, mas dentro da gente tem uma conexão que a gente precisa buscar. E não importa, num vaso de flor, numa floresta, né? Agora, fazendo um elogio à vida simples, muitas vezes você acha conforto, né? Nas matérias da vida simples, que levam muita gente para esse lado. Pode ser simples, né? Você pode fazer a coisa ser simples, né? Uma meditação, um vasinho de flor, cuidar de um jardim, fazer um canteiro de chuva, né? Uma calçada verde, né? Você não tem quintal? Faz uma calçada verde, né? É tão possível, jardim de chuva. Exatamente. Um sprayzinho, É uma praça muito linda.
É uma praça Sim. muito, muito especial. Eu vou te visitar, viu, Noni? Eu vou te visitar, Sim, porque a gente tem venham sim. a minha família tem lá, a minha irmã tem um sítio vizinho com a reserva da Mata Grande, lá em Cotia, e a Do Morro gente... Grande. Isso, exatamente. E a gente já viu anta do sítio, onça, parda. Então, assim, né, todo tipo de macaco e tudo. Então, assim, quem tiver oportunidade de pesquisar no site da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, o inventário da fauna de São Paulo. Que coisa mais maravilhosa, inacreditável. Tá? Graças às Do áreas município de São verdes. Paulo. Muito importante isso que você trouxe, até esse convite que você traz aí no final, para que a gente se aproxime, né? Porque a gente está, como a Nani falou, a gente está perdido, né? A gente está dando cabeçada e a mudança ela é coletiva, né? A cooperação, Sim. a gente só existe, como disse a Aline Margulis, né? A gente só está aqui porque existe cooperação, porque as bactérias cooperam, porque as árvores cooperam, porque tudo a gente é um grande ecossistema, né? Que está doente. A gente chega ao final assim, desse nosso encontro, que foi muito rico, muito proveitoso. Eu queria agradecer muito vocês duas por trazerem tantos saberes, tantas reflexões potentes para que a gente empreenda, né, as nossas transformações e se mantenha conectado com tudo isso. Eu vou dar um minutinho só de fechamento para cada uma, para a gente finalizar aqui a nossa conversa. Vocês podem fazer algum convite e agradecer também ao Festival PEF por esse espaço. Muito valioso. Obrigada, Noni. Obrigada, Érica. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada, Érica. Foi uma delícia mesmo essa conversa. O meu convite é para a gente respirar com mais calma, sabe? Não é em busca de informação que a gente vai salvar alguma coisa, é a nação mesmo, sabe? Está faltando ação. Está faltando parar de se informar muito e ir para a prática. A natureza só está esperando. Sabe, eu sinto isso, a floresta só está esperando mesmo essas ações bem simples. Então, agradeço e também me deixo disponível para quem quiser conhecer mais sobre a agrofloresta e conhecer o sítio Amaranta aqui em São Roque. Obrigada, Noni. Eu me inspiro muito na sua fala, Noni, né? Fico com vontade de te visitar rapidamente, sentir essa energia, né, do seu sítio, que deve ser tratado com amor e com carinho, né? E assim, eu acho que as pessoas têm que respirar, têm que meditar, né? É urgente respirar e meditar. Se afastar um pouco do burburinho, fazer o silêncio interno um pouco, externo, né? Sair dessa perturbação de tantas notícias, esse momento pesado que nós estamos, cuidar da sua saúde mental. Nós não somos super-homens e super-mulheres, estamos criando crianças estressadas, né? Que estão precisando até de remédios já, né? Enquanto você tem um parque, você tem um sítio, você tem um recurso, um canteiro, um vasinho, qualquer coisa que te conecte com a natureza. Eu tenho um convite, né? Nos procure pelas redes sociais, vamos plantar florestas conosco, né? É extremamente emocionante, você vai plantar uma floresta, você vai ver a árvore crescer, você vai acompanhar, aquilo vai transformar a sua vida, né? Se você não puder fazer isso, um plantinho, um vasinho de ervas medicinais ou de um tempero, busque alguma coisa singela que seja, mas faça alguma coisa pela saúde mental e a recuperação ecológica individual de cada um, que se reflita no nosso ecossistema e se estenda por todos nós, e a humanidade está precisando de acolhimento, e esse acolhimento, como a Noni bem falou, a Mãe Terra dá mesmo, né? Então, coloque a mão na terra, de alguma forma, junte uma ou duas pessoas, porque nós somos capazes de destruir muito, mas só nós somos capazes de reconstruir,
né? Então, é isso. E eu quero agradecer demais. Adorei estar com vocês aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada a Érica, a Noni, por estarem aqui nessa conversa tão valiosa. Muito obrigada, gente. Obrigada para quem também nos assiste e que seja inspirador para as transformações de cada um, para a ação, né? Muito legal. Obrigada. Débora, obrigada pela sua mediação primorosa. Você nos deixou muito à vontade, muito acolhedora. Muito obrigada, Verdade. viu? Muito obrigada. Obrigada, que agradeço.